Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa Academia Qualiseg. Meu nome é Jaciara Marques e hoje nós vamos falar um pouquinho de risco voltado para o negócio. Antes, pessoal, eu queria convidar você a inscrever-se aqui no nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, você ajuda a divulgar o nosso trabalho, você faz com que outras pessoas possam ter acesso a este conteúdo e faz com que essa troca seja muito mais rica. Então inscreve-se aí, clica no sininho, que toda vez que um novo vídeo for postado, você vai ser notificado, ok? Bom, esse segundo vídeo, ele é uma continuidade do tema, da análise de risco que eu fiz no vídeo anterior. E ele surgiu através de um bate-papo via LinkedIn com o Rafael Henrique, lá de Sorocaba, ok? Rafael, forte abraço e vamos continuar o nosso tema. No vídeo anterior, eu falei que quando nós falamos de análise de risco e oportunidade, visão de risco, nós poderíamos dividir em dois grandes pilares: os riscos voltados para o processo e os riscos voltados para o negócio. No vídeo anterior, eu falei dos riscos atrelados ao processo. Então, se você quiser voltar um pouquinho e assistir o vídeo anterior, ó, é super legal também. A gente aborda um pouquinho dessa visão de processo. E a ideia desse vídeo é falarmos um pouco sobre a visão de negócio. Ou seja, quais são os pontos, quais são as questões voltadas para risco e oportunidade para o negócio. Então, Rafael, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar como base a ISO 9001, tá? É claro que é importante a gente lembrar que depois que a ISO publicou uma estrutura de alto padrão, todas as normas que foram revisadas a partir de 2015 para cá, elas têm seguido essa mesma estrutura, né? Ou seja, se estamos falando aqui de análise de risco e oportunidade, nós vamos ter essa visão dentro da qualidade, dentro do meio ambiente, dentro da saúde e segurança, porque é uma estrutura só. Mas enfim, se nós pegarmos como referência, por exemplo, a ISO 9001, lá no seu requisito 4.1, o que a norma chama dessa análise? Ela inicia falando de contexto. Então, como é que eu consigo perceber aquilo que é risco para o meu negócio, para a minha oportunidade, se eu não me enxergo como contexto? Se eu não enxergo as minhas questões internas ou externas, que são boas, que nós chamamos ali de pontos fortes, e aquilo que eu preciso melhorar. Então, isso é a primeira coisa. É muito importante nós trazermos as pessoas para dentro dessa análise, que aí sim não é mais uma análise de processo isolado, é uma análise global, é uma análise as cabeças mais estratégicas da organização, pensando, olha, quais são os pontos fortes que nós temos? Quais são os pontos de melhoria que nós temos? E aí sim, quais são as ameaças externas que eu tenho, quais são as oportunidades externas que eu tenho. E é isso que diz o requisito 4.1, Complementando, vem o 4.2 dizendo para nós, olha, quando você está vendo o contexto, você tem parte interessada. Então, quem são tuas partes interessadas? Ok? Bom, uma vez eu fazendo esse levantamento, eu entendendo como está o meu contexto, como estão as minhas partes interessadas, aí sim eu vou conseguir enxergar os riscos e oportunidades do meu negócio. Então a visão aqui ela é uma visão mais estratégica, ela é uma visão mais voltada para a organização como um todo. Lá nos nossos cursos de formação de auditor, nós fazemos esse exercício, Então, nós fazemos um levantamento e eu trabalho muito com os alunos essa criticidade. Eu pergunto muito para eles assim, vocês estão conseguindo enxergar efetivamente quais são os riscos e oportunidades do teu negócio? E aí eu dou alguns exemplos para clarear um pouco a cabeça deles. Eu digo, olha, vamos falar um pouco de meio ambiente? Você ficar sem uma licença ambiental é um risco? É um risco para o processo? Não, é um risco para o negócio como um todo. Porque se eu estou sem licença operacional, eu não posso operar. Você ficar sem um atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros é o quê? É um risco pontual de processo ou é um risco estratégico? Ou seja, é essa diferença que tem que existir. Nós vamos tratar com a operação, os riscos operacionais de cada processo, e nós vamos tratar num staff maior, na liderança, Já que a gente fala tanto de engajamento da liderança dentro desse novo desenho da ISO, de um staff mais elevado, das questões estratégicas. E aí, mais uma vez, vocês podem fazer link com as ferramentas que vocês já têm aí na organização de vocês. Vocês podem ter um planejamento estratégico, vocês podem ter reuniões gerenciais, fóruns gerenciais, onde vocês discutem essas questões, mas talvez vocês não tenham ainda trazido isso como um conceito, para demonstrar e dizer assim, olha, quando nós estamos falando
por exemplo, da perda de uma licença, isso é uma ameaça, isso é um contexto externo e que não pode acontecer, ok? Então, vamos separar, separem esses dois momentos que vocês vão conseguir fazer isso com mais tranquilidade. E aí um ponto super importante, que aí eu deixo essa pergunta para vocês. Na hora que vocês estão levantando esses riscos e oportunidades do negócio, que é mais contextualizado, o que vocês estão fazendo com isso? Vocês estão trabalhando de maneira estruturada? Vocês estão fazendo um bom plano de ação? Vocês estão levando isso para as reuniões gerenciais? Por exemplo, as reuniões de análise crítica? Lembrem-se, dados, informações, de nada adiantará se você não trabalha com eles. Então isso também é uma outra coisa super importante. Eu vou fazer esse levantamento e isso tem que ser discutido, isso tem que ser planejado, isso tem que estar dentro do sistema de gestão, pessoal. Mais uma vez, nossa super obrigada a você, Rafael, que levantou esse tema. Um forte abraço e espero vocês aqui em outros vídeos. Mais uma vez, bem-vindos à Academia Qualiseg.